11 horas, hora oficial no Brasil. Segunda-feira, 4 de abril de 2026. Rádio Brasil FM. Dorival Lima e você. Eu sou Dorival Lima, um comunicador diferente. As notícias que movem o Brasil e o mundo. Meus amigos, inicialmente, o Brasil está entregue à ditadura disfarçada. E segundo Rui Barbosa, a pior ditadura é da Torre, porque nós não temos a quem recorrer. Segundo Rui Barbosa. E continua corrupção, criminalidade, facções, organização criminosa, educação sucateada, saúde sucateada, certo? A população com a mão na cabeça, é o desgoverno Lula 3, que não tem fim, muita corrupção, certo? O caso Banco Master, o caso das fraudes do INSS, tudo acontecendo no desgoverno Lula da Silva. E nós não sabemos aonde nós vamos chegar. E tem mais, tudo está esculhambado no Brasil. E a prostituição, a infidelidade e famílias se destruindo, está um negócio seríssimo. Conheço uma família lá, que o pai foi discutir com um traficante, foi assassinado, e o irmão também foi se meter na confusão, certo? Entrou no segmento do crime, roubando e tráfico de droga, está preso, está destruindo a sua família. Isso acontece de manhã, de tarde, de noite. É o descaso de famílias que estão aí passando a mão na cabeça de bandido. Meus amigos, é aquela história. Quando a cabeça não pensa, o corpo padece. São famílias que estão sendo destruídas em todo o Brasil, de ponta a ponta. Pessoas que estão ligadas, certo, no crime organizado, facções, tráfico de droga, briga. E às vezes o pai é o último a saber, às vezes a mãe é a última a saber. Às vezes você tem um traficante dentro da sua casa, você não sabe, tem um bandido dentro da sua casa, você não sabe, pode ser um vizinho, um parente, um gerente. É a esculhambação que está. Agora, tudo começou com o WhatsApp. O WhatsApp vem destruindo certas famílias. Tem gente que acha que é o dono do nariz, quer fazer as coisas sem pensar, quer fazer as coisas aleatoriamente, mas tem um ditado. Todo tipo de crime é descoberto. Ninguém faz nada às escondidas. Mas, infelizmente, o Brasil de hoje não é o Brasil de ontem. As famílias sendo destruídas. Eu sei casos de pessoas aí que estão com a mão na cabeça. Perdeu o marido, o filho preso, e a irmã querendo salvar a pátria e não consegue. Visitando o presídio, que a coisa pior que tem, meus amigos, é quando a pessoa vai visitar um presidiário. Se for uma mulher, ela chega lá, ela é feita uma vistoria, ela fica nua e uma policial vai examinar a mulher em todo sentido, porque tem mulher que leva certos objetos criminosos dentro da vagina e etc. Quer dizer, é triste para uma mulher e é triste para um homem ser vistoriado dentro dos presídios. Mas isso faz parte, certo, da segurança do presídio, porque se isso não acontecer, que tem mulheres que levam dentro da vagina e até no ânus algo para o presidiário. Isso acontece. Mas tem pessoas que gostam, né? Porque quem vai, repete, é porque gosta. Eu, particularmente, eu não gosto de cachaça com muito álcool. Eu não tomo. É aquela história. Você e vocês só faz aquilo que quer. É o que eu digo. Qualquer pessoa que tem uma pessoa da família, um parente, um parente, no presídio, se você for visitar, você sendo uma mulher, você vai ser vistoriado. Você tem que ficar lá nua e a policial, mulher, vai lhe examinar, certo? Na vagina, no seu ânus, em todo o seu corpo. Isso é deprimente uma pessoa se prestar a um papel desse. Se for o homem também, é a mesma coisa. É o que eu digo. Eu tenho 2 filhas mulheres do primeiro e segundo casamento. E eu digo para todas elas, se alguma delas entrarem na criminalidade, for presa,
vai ficar lá para a eternidade, porque eu não dou guarita e nem estou ao lado de bandido, de traficante e de ladrão. Porque se eu estiver perto de um traficante, de um ladrão, de um criminoso, eu faço parte. E tem gente que vai visitar, certo, que é irmã e tudo da família, mas pense, é deprimente para uma mulher e para um homem ir para um presídio, porque lá a mulher ela é vistoriada, certo, passa por uma seleção, ela fica nua e a policial vai vasculhar, olha a vagina, o ânus da pessoa, se ela não está levando algo. É deprimente uma pessoa ir para um presídio, mas tem gente que se acostuma. É aquela história, tudo na vida, meus amigos, tem seu preço, mas cada pessoa faz o que quer, tem seu livre-arbítrio, porque Deus deu livre-arbítrio a todo mundo. Ele criou primeiro o homem e depois criou a mulher. No reino animal, criou o macho e a fêmea. E todo mundo tem o livre-arbítrio de pensar, de falar. Agora, quando você não aprende em casa, com o marido ou com a mãe, você vai aprender lá fora. E quando a violência, certo, começa em casa e a pessoa não quer ter um controle, deixa passar a mão, deixa o filho ou a filha fazer o que quer, aí lá fora, na família, acontece. Eu conheci um amigo meu que tinha um filho muito violento, lá na cidade de Ubajara, minha terra natal. E esse menino, ele era já um rapaz, ele era muito violento. Então, as pessoas da cidade, lá de Ubajara, certo? Que são meus amigos, conhecem, faz muito tempo isso. Então, ele era violento. Quem passasse lá, em frente da casa dele, ele jogava pedra, ele tacava o pau na pessoa, tá entendendo? Uma vez eu ia passando por lá, e ele veio me agredir, certo? Ele tacou uma pedra na minha cabeça. Aí eu peguei o cinturão, dei uma lapada nele. Aí a mãe dele veio e disse: se a senhora vier, eu dou uma lapada também em você. Eu tenho que me defender, porque eu não vou deixar ninguém me agredir. Aí o que acontece? As pessoas lá de Bajara deixavam passar. Quando foi um belo dia, chegou um rapaz lá de São Benedito, foi passando por lá, aí ele foi agredir o rapaz puxou a pistola, deu 6 tiros nele. É aquela história. Quando a família não acolhe e não orienta, o pessoal da rua toma as providências. E hoje, principalmente, que a violência está desenfreada. Hoje você não pode olhar para ninguém, que a pessoa fica ali ameaçando. Tem mulheres que se o marido olhar, ela fica ameaçando Maria da Penha, Maria não sei de onde, aí fica tramando coisas para prejudicar o marido e vice-versa. É só o que tem no Brasil. Como também tem homem que também, certo, prejudica. É aquela história. A bandidagem parte do homem, como também parte da mulher. Mas, normalmente, as mulheres têm que dar guarita, certo, a pessoas que fazem coisa errada. Eu conheço uma família que está sendo destruída porque o pai foi brigar com o traficante, briga de traficante, foi assassinado. E o irmão, roubando e traficando droga, hoje está preso, certo? Foi algemado com os pés para trás, com as mãos para trás, e ninguém sabe quanto tempo vai passar. E ela está visitando ele, e quando vai fazer a visita, ela é vistoriada lá no presídio, fica nua, porque faz parte da vida. Mas cada pessoa pensa o que quer, tem o direito de fazer o que quer. Mas vamos em frente, que Dorival Lima e você está só começando. Em minha opinião, o cenário político atual no governo Lula III atravessa um período de turbulência que combina com crise, na verdade, um conjunto de frentes de desgaste que testam a presidência, certo? E a residência e a resiliência, que a produção escreveu errado, e testa a resiliência do Planalto Central. É bom a produção escrever melhor para mim não ter dificuldade aqui de ler, mas faz parte da vida. Lula está sendo derrotado no Congresso e na opinião brasileira. A opinião da maioria da população brasileira não concorda com a maneira que Lula da Silva está governando o Brasil. Muita mentira, muita narrativa,
e o Brasil está no descontrole geral. Nós não sabemos aonde nós vamos chegar. Lula recebeu um recado duro do Congresso Nacional Brasileiro pelas falhas gravíssimas na interlocução direta com os líderes partidários do partido. É aquela história. É o desgoverno total de Lula III. Ele que é um ex-presidiário, que já foi preso, ele também é desacreditado por toda a população brasileira, até dos seus familiares, porque ele vai levar para a eternidade a condição de ex-presidiário. Que é aquela história. Quem é ladrão nunca vai deixar de ser ladrão. Quem é corrupto nunca vai deixar de ser corrupto. Quem é traficante nunca vai deixar de ser traficante. E quem é prostituta nunca vai deixar de ser prostituta. E quem pratica crime nunca vai deixar de praticar. Porque quem fez a primeira vez, faz a segunda, faz a terceira. Ele tem um amigo meu que diz o seguinte: a mulher casada, ou amancebada, ou que tem um companheiro, quando ela prova de mais de uma, sabe onde eu quero chegar? Em uma só não fica. É um grande amigo meu, que ele é engenheiro agrônomo, certo? Conheci esse cidadão, ele só tem um defeito. Ele é do Partido dos Trabalhadores, é meu amigo. E ele disse uma vez para mim: Dorivan, uma mulher que seja casada, ou que seja junta, ou seja emancipada, quando ela prova mais de um homem, em um só ela não fica. Porque ela sai com um, no outro dia sai com outro, no outro dia sai com outro, e assim sucessivamente. Porque a mulher, quando é casada, que sai com outro homem, ou quer ter um namorado, sai com outro, ou é homem, ela passa a ser uma puta profissional. Porque isso acontece em todo o Brasil, mas nós não podemos fazer nada, meus amigos. Porque isso é aquela história. Todo mundo tem um livre-arbítrio de fazer da sua vida o que quiser. Pode ser ladrão, pode ser prostituta, pode ser uma pessoa infiel, pode ir para as facções, pode praticar crime. O que você quiser. Você que escolhe a sua vida. Se você quer ir para o lado errado, que vá para o lado errado. Se você quiser ir para o lado certo, que procure fazer as coisas. Deus deu livre-arbítrio a toda a população brasileira. Mas cada pessoa pensa e faz o que quer. Lula reduziu drasticamente as reuniões oficiais com líderes da Câmara e do Senado Federal, optando por viagens pelo Brasil, certo? Para estar mentindo para a população brasileira, fazendo promessa de coisas que ele nunca fez e nunca vai fazer. Enquanto isso, acontece no governo Lula III as investigações do escândalo do Banco Master avançam mesmo sem delação de Daniel Focado. É isso aí, está continuando e vai continuar. Derrotas no Congresso Nacional Brasileiro estremecem a base de Lula para tentativa de reeleição e testam relação entre os três poderes. É aquela história. O Brasil está num desgoverno total. Porque Lula provou e comprovou. Ele governou o Brasil por 8 anos no passado. Depois, ele indicou Dilma Rousseff, que foi eleita, governou o Brasil por 4 anos. Depois foi reeleita, governou o Brasil por 2 anos. Aí ela aplicou as pedaladas fiscais, ela foi impeachmentada e quem terminou o mandato dela foi Michel Temer. Ou seja, foram 14 anos de desgoverno da PTçada. Esse partido amaldiçoado que tem, como é que se diz, amizade com comunistas do mundo todo. E o comunista, meus amigos, é uma obra do Satanás. Quem é comunista é um Satanás em pessoa. E Lula, ele não é nada mais, nada menos do que o Satanás brasileiro. Ele vem enganando a população brasileira de manhã, de tarde, de noite. Veja o mensalão, o petrolão.
Ele que tinha um tesoureiro em cada estado do Brasil, certo? Na época da Operação Lava Jato, Mensalão, Petrolão, para arrecadar dinheiro nas prefeituras e governos que era governado por petistas. Tinha vários tesoureiros. E segundo Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, ele afirmou na revista Isto É, que o Lula e a petezada tinha e tem dinheiro para gastar a eleição até o ano 2030. É tanto que quando a Operação Lava Jato estourou, Lula, certo, foi preso e passou 580 dias preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Mas Edson Fachin, que no passado foi advogado do PT, militante do PT, hoje ele é o presidente do Supremo. Naquela liberdade, o Lula da Silva anulou, certo, os crimes do Lula, e Lula foi para a eleição de 2022, e o resultado da eleição nós já sabemos. A população brasileira não está convencida e não se convenceu do resultado das eleições. Como temos os outros países medo da caneta azul, porque essa caneta é perigosa e quando alguém contesta as ações do Supremo Tribunal Federal, como também do Superior Tribunal Eleitoral e como da Justiça Brasileira no todo, é perseguido e poderá ir para a cadeia, porque ninguém pode contestar, ninguém pode falar, ninguém pode criticar, porque é aquela história. Quem entra na vida pública é para ser criticado. Se você não quiser ser criticado, não entre na política e não seja um funcionário federal, municipal, estadual. Porque você que presta serviço a nível municipal, a nível estadual, a nível federal, para a população brasileira, é passivo de ser criticado. Porque todo mundo pode ser criticado. Até Jesus Cristo, que criou o universo, criou o mundo, tem gente que critica. Mas é aquela história. Cada cabeça é uma sentença. Você tem o direito de pensar, de falar e de fazer o que quiser. Agora, desde que você tenha certeza do crime que você está fazendo, do que você está fazendo. Porque tem muita gente que está sabendo que está fazendo crime, prejudicando a filhos e familiares e outras pessoas, mas continua. É o que eu digo. Tem pessoa que é cega. A pior cegueira é aquele que está enxergando, mas não quer ver. Tem família que está sendo destruída em todo o Brasil, no estado do Ceará. Eu conheço várias famílias. Exatamente por causa de um filho, de um marido, que entrou no crime organizado, nas facções, o resultado é desastroso. Por isso que eu digo, procure ser certo. Porque a coisa melhor do mundo, meu amigo, é você estar no caminho certo. É você andar na rua e todo mundo dizer, aquela pessoa é do bem. Porque a pessoa, quando faz as coisas erradas, certo? Aí se espalha a notícia. Aí quando a pessoa vai passando, a pessoa diz, aquela ali é uma prostituta. Aquela ali é garota de programa. Aquela ali faz parte do crime organizado. Aquela ali tem parente preso. Aquela ali tem pai que já foi assassinado. E o pessoal sabe. Porque o que é ruim se espalha. Ninguém como é que se diz, vai estar a favor de coisas erradas. Porque o que é errado é dar conta de todo mundo. Por isso que as coisas acontecem, as facções, tirando pessoas das suas casas, dos seus bairros, certo? E tem cidade aqui no interior do Ceará que as facções deitam e rolam. Eu conheço e sei que é na região metropolitana de Fortaleza, certo? Tanto Fortaleza como Calcaia, as facções dominam. Tem prefeitura que tem facções, certo? Transitando. Nas câmaras municipais, tem vereador, tem prefeito, certo? Envolvido com traficantes, com a organização criminosa. Rapaz, está um negócio sério. Teve um prefeito aí, certo? Um político, certo? Daqui vizinho, da cidade, que eu esqueci o nome, ele estava envolvido com as facções. Decretaram a prisão dele. E ele continua andando livremente
na região metropolitana de Fortaleza, em todo o Ceará. A polícia vê, mas não prende. Sabe por quê? Porque se ele for preso, ele vai derribar toda a estrutura governamental do Estado do Ceará. E grandes políticos que estão dando cobertura a ele, certo? É um político, eu esqueci o nome dele. Mas é só você adentrar, certo, nas redes sociais, que você vai saber. É uma cidade aqui perto da região metropolitana de Fortaleza. É o que eu digo. Se lá em Brasília, certo, Lula da Silva recebeu Daniel Rocard ao lado do outro bandido, certo? Aquele que foi ministro, certo? Que eu estou com o nome dele aqui, mas esqueci, certo? Foi ministro do Lula, presidente do Banco Central, daqui a pouco eu lembro o nome dele. Ele foi lá, certo? No Palácio Alvorada, levou Daniel Rocard, certo? Lula conversou com ele por várias vezes. O Daniel Rocard também recebeu na casa dele por várias vezes Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Flávio Dino e outros. Quer dizer, como também deputados federais, senadores, governadores. Daniel Rocard tinha contato com esse pessoal. Se lá em Brasília acontece o que está acontecendo, faça de conta no restante do país. É o que eu digo, o Brasil está entregue à criminalidade, à prostituição, à infidelidade, à roubalheira, desvio de dinheiro. Meus amigos, o Brasil só vai lutar quando a eleição de outubro do corrente ano que vai acontecer. Eu peço a você, eleitores, que façam a consciência na sua cabeça e vai eleger a maioria de deputados estaduais, deputados federais, 2 senadores por cada estado, o governador do estado e o presidente da República, certo? Que tem um excelente candidato, que é Flávio Bolsonaro, número 1, filho de Jair Messias Bolsonaro. Nas pesquisas, se a eleição fosse hoje, ele ganharia no primeiro turno. Então, você, eleitor, que quer mudança, quer tirar a petezada da vida pública, nossa, na eleição do corrente ano, em outubro, tire a petezada. Vamos eleger a maioria de deputados estaduais do PL, da direita, deputados federais, governador e 2 senadores por cada estado e o presidente da República. Vamos eleger os candidatos da direita e vamos dar um chute na traseira desse desgraçado, desses amaldiçoados, Lula da Silva e seus amigos. Meus amigos, são 11h22, hora oficial no Brasil. Hoje, certo? Segunda-feira, 4 de abril de 2026. Eu quero aproveitar a oportunidade, mandar um abraço para a minha família Soares Lima, que eu me orgulho da família que eu tenho. Que nós somos pessoas honestas e fazemos as coisas corretamente dentro da legalidade. Também quero mandar um abraço para a família Vasconcelos, para a família Miranda, a família Passos, que essas famílias fazem parte da minha família. São pessoas honestas em todos os sentidos. E tem família aí que está se destruindo, que faz parte de facções, apoia o bandido que está preso e aqueles que já foram mortos. É aquela história. O que é errado no Brasil está sendo certo, e o que é certo está sendo errado. Meus amigos, tenham cuidado, que tem pessoas aí que, para querer prejudicar as pessoas, faz coisa que a pessoa até duvida. Mas o mentiroso é a narrativa. Não se alonga, porque tudo na vida é descoberto. Meu amigo, quem pratica as coisas erradas, que faz as coisas erroneamente, pensa que engana. Meus amigos, às vezes, dentro da repartição que a pessoa trabalha, dentro do seu trabalho, pensa que está enganando. Quando menos espera, a bomba estoura. E aí a pessoa fica sem condições de andar na rua, certo? E o pessoal fica olhando. Quando a pessoa olha para outra pessoa, porque está sabendo que aquela pessoa fez algo errado. Porque a pessoa que faz as coisas erradas, sai assim escondida, pega o telefone, não fala o telefone, fica digitalizando. Às vezes a pessoa chega perto, desliga o telefone, fica escondido atrás de uma parede, dentro do quarto, quer dizer, conversando, arquitetando e defendendo
a criminalidade. É aquela história. Todo mundo tem o direito de escolher o certo ou o errado. Eu, particularmente, eu estou do lado do que é certo. Eu não tenho bandido de estimação, não defendo a bandidagem, não defendo o que é errado. Eu estou do lado da certeza. Porque a justiça divina, ela é justa. Agora, a justiça dos homens, ela é falha porque tem um ditado: manda quem tem dinheiro e obedece quem tem juízo. E, às vezes, uma mulher que está fazendo uma coisa errada, deve ter a proteção da polícia, de promotor, de advogado, de desembargador, sabe por quê? Porque, às vezes, quando ela vai resolver um problema dessa natureza, ela vai bem arrumada, bem perfumada, aí usa uma roupinha provocante para chegar lá, virar a perna, e a pessoa vê o fundo da calcinha dela. Tem mulher que usa essas artimanhas e a pessoa vai se induzir. Por isso que eu digo, meus amigos, a bandidagem está em todo lugar. É inevitável. O Brasil está numa situação muito difícil e vai continuar. Agora, a esperança é a última que morre. Porque as leis brasileiras, a população brasileira não acredita no poder judiciário a nível estadual, a nível federal, porque é só você verificar o que está acontecendo em Brasília. Veja o que o Lula fez, ele com Flávio Dino, que era ministro da Justiça na época, é apetezado. Eles inventaram essa narrativa contra Jair Messias Bolsonaro de golpe de Estado. Nunca aconteceu. E as pessoas que estavam à frente dos quartéis tinham a anuência dos comandantes dos quartéis e foram enganados pelos próprios militares, pelos generais, certo? Que, como é que se diz? Que enganaram a população brasileira e prenderam as pessoas. Jair Messias Bolsonaro é o homem mais correto do Brasil. Ele governou o Brasil por 4 anos, governou com o povo para o povo, enfrentou a Covid-19, enfrentou guerra, mas ele governou com o povo, não roubou, não deixou roubar e liberou recursos para o Ministério da Saúde comprar vacina e a população brasileira foi vacinada em tempo recorde. E ainda liberou recursos para governadores e prefeitos das capitais combaterem a Covid-19. E quando ele viajava para o exterior, ele levava uma comitiva menor possível e ficava na embaixada do Brasil. E os convidados pagavam suas despesas. E ele trazia sempre certos contratos em favor do Brasil. E foi enganado por certos políticos e o Supremo Tribunal Federal deu uma rasteira, principalmente a Alexandre de Moraes. Por quê? Porque o Flávio Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, ele contestava o que estava errado, ele abriu a boca e disse o que tinha de errado no Brasil. Meus amigos, há mais de 40 anos que esse pessoal vem aí usufruindo dos recursos brasileiros. Não é à toa que a banca de advocacia da esposa de Alexandre de Moraes pegou o contrato de 129 bilhões com o Banco Master, um banco que estava sendo falido, enganando, que deu um rombo na rede bancária brasileira. E Alexandre de Moraes foi falar com o presidente do Banco Central para pedir explicação e proteger o Banco Master. É tanto que Daniel Vocaro trouxe um avião com garotas de programa de outros países e levou para uma casa lá em Brasília, colocou as meninas lá e tinha bebida, uísque mais caro, tinha de tudo. E os ministros estavam lá, na maior bacanal. Segundo informações, o pessoal aumenta, mas não inventa. Daniel Vocaro foi que saiu bem, que transou com esposa de ministro. Eles já estavam tudo bem, porque tem um ditado: bunda de bêbado não tem dono. Por isso, meus amigos, quem saiu ganhando na festa foi o Daniel Vocaro, que esse dinheiro que ele aplicou esse golpe está em algum lugar. Ele não vai fazer a delação premiada, porque se ele abrir a boca, ele vai ser assassinado antes de abrir a boca. E ele vai ficar calado, vai ficar preso por 2, 3 anos. Depois, um ministro desses aí que conhece ele vai assinar o habeas corpus.
ele pega livre, vai embora do Brasil e vai gastar o dinheiro dele que ele ganhou, que deve estar num paraíso fiscal. Aí ele vai dizer, todos vocês ficaram por aí. É o que eu digo. Meus amigos, vejam o que fizeram com o banco, a operação Lava Jato. Uma parte do dinheiro foi devolvida, outra parte está na conta, certo, dos paraísos fiscais do Lula da Silva, da família dele. Só que a Receita Federal, os órgãos de fiscalização, não têm condições de fiscalizar. Porque se algum auditor da Receita Federal ou do outro órgão fiscalizador do Brasil for fiscalizar, a caneta azul entra em ação. Ele vai ser perseguido e pode ser até preso ou usar uma tornozeleira eletrônica. Porque, meus amigos, aqui no Brasil é o seguinte, manda quem tem dinheiro e obedece quem tem juízo. E o pessoal do Supremo Tribunal Federal, que estão desacreditados pela opinião pública brasileira, eles casibatizam porque eles têm a caneta azul. Tanto o Senado Federal como a Câmara Federal não pode fazer nada, porque qualquer lei criada nesse país, a nível municipal, estadual e federal, o Supremo Tribunal Federal pode derrubar e considerar inconstitucional. Por isso que eu digo, quem manda no Brasil é Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Dias Toffoli e outros. Por isso que eu digo, o Supremo Tribunal Federal, a instituição, enquanto continuar com esses ministros aí, não vai a lugar nenhum. Agora, o próximo presidente da República, Flávio Bolsonaro, se for eleito, e segundo as pesquisas, se a eleição fosse hoje, ele venceria a eleição no primeiro turno. Ele tem que mandar, quando ele assumir, certo, uma PEC para dizer que, a partir de 2027, os ministros serão concursados e não indicação por presidente. Aí, quando for concursado, certo, concurso público, escolher aqueles juízes federais, advogados de renome, preparados para fazer um concurso público para ministro do Supremo Tribunal Federal, aí será indicado, não, aí, concurso público, aí ele vai assumir e tem que dizer por 10 anos, depois de 10 anos, ele sai e faz outro concurso. Porque, meu amigo, a justiça a nível estadual, ela já é concursada, mas para o Supremo Tribunal Eleitoral e para o Supremo Tribunal Federal, é indicação do presidente da República. Tem que acabar com isso. Tem que ser tudo através de concurso público. Porque quando o Brasil tiver concurso público nas prefeituras do Brasil de ponta a ponta, nos governos estaduais de ponta a ponta, e todos os ministérios, e principalmente no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal Eleitoral e no Poder Judiciário, tudo for concursado, aí o Brasil vai ser um país igual aos Estados Unidos, que é a maior potência do Brasil. E quando o Brasil tiver na mesmice, nessas indicações desse psicopata, desse amaldiçoado Lula da Silva, que quis colocar Jorge Messias, esse incompetente, carregador de recado, para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas, graças a Deus, que ele foi reprovado, porque ele não tem capacidade, nem tem competência, e ele não passa de um tocador de recado, um culuminho de recado. Meus amigos, o Supremo Tribunal Federal, o presidente que vai assumir, tem que tirar essa palavra de Supremo, tem que dizer o seguinte: Tribunal Superior de Justiça Brasileira, e tem que acabar o negócio de Supremo. Supremo, só Jesus Cristo que é Supremo. Aqui na Terra, ninguém é Supremo. Todos nós somos iguais perante a Constituição Federal Brasileira, mas isso só no papel, porque os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles se acham que são os deuses que mandam no país, que são melhores que todos nós, porque a justiça e os três poderes do Brasil só existem porque existem os pagadores de impostos, que somos nós, as empresas jurídicas que pagam os impostos para manter os três poderes. Infelizmente, no Brasil, as coisas não funcionam como deveria funcionar, como está lá na Constituição Federal Brasileira, que foi aprovada pelos constituintes em 1988. E a petezada, eles não assinaram a Constituição. Por isso que eles não respeitam a Constituição, pinta e borda, e a organização criminosa nesse Brasil está
envolvido também dentro das prefeituras, dentro do governo do estado, dentro do governo federal, dentro das prefeituras. Está um negócio fora do comum, já está também nas empresas privadas, na construção civil, na distribuição de combustível, distribuição de farmácia, rede de farmácia, todas as atividades existentes no Brasil, certo? Tem os traficantes envolvidos. É tanto que a Record, no passado, soltou um documentário sobre o governo paralelo. Ali foi a verdade verdadeira que a Record apresentou no passado e hoje está acontecendo aqui no Brasil de manhã, de tarde, de noite. O Brasil tem um governo paralelo, todo mundo sabe, as Forças Armadas, o Supremo Tribunal Federal, a população brasileira, mas ninguém pode falar porque a caneta azul entra em ação e depois a Polícia Federal chega na sua casa, aí você vai ter dor de cabeça. É o Brasil sendo destruído pelo Lula da Silva III, esse amaldiçoado, esse condenado petista, que tem, como é que se diz, amizade com todos os comunistas, com o Satanás, porque Lula é o Satanás brasileiro. Ele que quer oficializar os furtos e roubos. Certo? Não, eu roubei para comprar cervejazinha, para comprar o celular, pode usar maconha, pode invadir a casa dos outros, pode fazer o que quiser, porque é o seguinte, o MST e o PT, segundo a revista Esfera, afirmou numa reportagem que são organizações criminosas. E Donald Trump diz que quer acabar com as facções, certo? E essas facções, essas milícias que existem na América Latina. Já começou e prendeu, certo? Maduro, que está nos Estados Unidos, respondendo pelo processo, vai ficar ou na cadeira elétrica ou vai ser fuzilado. E o dinheiro que ele vendeu para o tráfico de droga vai ser distribuído e voltar para a Venezuela. E também acabou com aquele pessoal do Irã, certo? E agora está fazendo uma roupagem, certo? Um pente fino na Cuba, e em breve ele vai considerar os traficantes, as facções no Brasil, como terroristas, porque Donald Trump é a maior autoridade constituída do mundo, é a maior potência do mundo, é os Estados Unidos. Aí esse incompetente, esse imbecil, esse descondenado Lula da Silva fica contestando Donald Trump, que é a maior autoridade do Brasil, porque Donald Trump não tem nenhum país do mundo que pode acabar com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é a maior potência do mundo. Se ela quiser, ela acaba com qualquer país. Se ele quiser colocar o Brasil de joelho, é só desligar a internet, certo? Através do satélite, e desligar o Brasil, os bancos da rede bancária americana. Aí o Brasil vai voltar à idade da pedra, aí vai os ministros com a máquina de escrever na cabeça e vai mandar bilhete, porque até a telefonia não vai existir. Aí eu quero ver, o Brasil não passa uma semana, aí quebra. Aí não vai ter dinheiro para os ministros do Supremo Tribunal Federal para manter os três poderes. Aí aqueles grandes empresários pegam suas empresas, vai embora para os Estados Unidos e vai ficar aqui só quem não tem condições de comprar uma bicicleta. Aí vai ficar numa ditadura igual a Cuba, passando fome, privação. Aí a prostituição vai aumentar, a criminalidade vai aumentar, certo? Aí todo mundo vai fazer o que não presta, as facções vão dominar o Brasil, o crime organizado, os traficantes, a prostituição, a infidelidade, aí vai ficar o Brasil a Deus da... Então, meus amigos, essa é a realidade. Aqui é Dorival Lima e você. Hoje, segunda-feira, 4 de abril de 2026, quando são 11 horas e 38 minutos, hora oficial do Brasil. Quero mandar aqui um abraço para o meu grande amigo, lá na cidade de Porto Alegre, Cláudio Reis, esse cara do bem, gente muito boa. E também mandar um abraço para o meu amigo, que é pré-candidato a senador da República pelo estado de Roraima, Rogério Miranda. Ele que sabe dos problemas de Roraima e de Boa Vista, como também do Brasil. Ele é uma pessoa que entende da política, ele sabe de todos os problemas, ele tem uma aceitação pela população de Roraima, pelos políticos, a nível municipal, estadual e federal, e como também da classe empresarial e também das empresas existentes lá em Roraima, como também de toda a religiosidade. E ele é do Partido Democrático Cristão, ele tem competência, é conhecido internacionalmente, tem trânsito livre em Brasília,
e até no exterior. Ele sabe, e ele está catalogando e está esclarecendo a população de Roraima qual é a sua plataforma para acabar com aquilo que Roraima está precisando. Que Roraima precisa de tudo, e os políticos do passado nada fizeram, mas Rogério Miranda, esse eu acredito nele, e eu peço aos meus amigos que moram aí em Roraima e Boa Vista, elege Rogério Miranda para senador da República, porque eles têm competência e têm capacidade. Então, meus amigos, o Estado do Ceará está entregue às baratas, porque Eumano de Freitas é incompetente e não tem capacidade de governar. Ele foi candidato a prefeito de Fortaleza, perdeu. Foi candidato a prefeito de Calcaia, perdeu. Foi secretário de Educação do governo municipal de Luciano Lins, fez uma péssima mal administração. Ele fazia parte do Sem Terra, ele era advogado lá na Catedral, eu me lembro, quando eu andava lá pela Catedral, que eu era amigo de Dona Luiz Lochado, eu me lembro dele, Marinha, andando lá pelo aquele pessoal do Sem Terra, ele era advogado do Sem Terra. Aí, por acaso, Camilo Santana indicou ele, e foi um desastre. Ele foi eleito governador e até agora não fez nada e não vai fazer porque não tem competência. É aquela história. O Estado do Ceará está sem governador. Agora, para gastar é com ele mesmo. Ele gosta de gastar, certo? A toda hora, em todo instante. Mas é aquela história. É o telefone aqui que tem que te ligar. Então, ele não sabe fazer nada. O prefeito de Fortaleza também, Evandro Leitão, certo? Que foi presidente do Ceará Esporte Clube, com Robert de Castro, que é contador, acabaram com o Ceará Esporte Clube, e Fortaleza, a Câmara Municipal já tirou vários empréstimos, a cidade de Fortaleza está endividada, e o prefeito, certo? Evandro Leitão, que é auditor fiscal da Cefaz, a única coisa que ele sabe fazer, quando ele era auditor, era fiscalizar as empresas e perseguir as empresas. E hoje está deixando a cidade de Fortaleza, certo, endividado para o próximo prefeito. Mas é aquela história. O povo sofre porque quer. Aqueles que fizeram ele estão pagando caro porque está aí, provado e comprovado, que a petezada é cria do Satanás. Eles gostam do dinheiro, certo, a nível municipal, estadual, dos pagadores de impostos. Agora, eles não gastam o que é dele. Agora, quando eles contestam nos Estados Unidos, mas quando eles têm dinheiro, eles vão para os Estados Unidos, não vão para a China, não vão para Cuba e não vão para a Venezuela. Porque, meu amigo, os partidos comunistas são fechados e a petezada só gosta de ir para os Estados Unidos. É aquela história. Manda quem tem dinheiro e obedece quem tem juízo. São 11 horas e 42 minutos, hora oficial do Brasil. Meus amigos, é o seguinte. Quem quiser fazer as coisas erradas, que faça. Porque Deus deu livre-arbítrio quando ele criou o mundo, esse universo. Porque o primeiro homem do mundo foi Deus. Aí ele criou o segundo homem, que foi quem? Adão. Aí Adão estava triste, ele criou quem? Uma parceira. Tirou a costela do Adão e criou a Eva. Aí a Eva fez companhia ao Adão. Aí Deus disse, olha, maçã você não pode comer. Disse para Eva. Aí ele saiu. Aí apareceu a serpente, o Satanás, em forma de serpente. Aí falou para ela, olha, come a maçã que você vai ter poder. Aí ela tirou a maçã, comeu a maçã, fez o Adão comer a maçã. Errou. Quem começou a errar no mundo foi uma mulher. E a primeira prostituta no mundo chama-se Madalena. Infelizmente, essa é a história que eu estou contando, que eu não estava nem lá. Porque eu estou lendo, que eu sei de tudo da Bíblia Sagrada, do Novo e do Velho Testamento, que eu acompanho. Agora, Deus criou o homem e a mulher, não criou o terceiro e o segundo sexo. Como também na vida animal só tem o macho e a fêmea. Então, depois que a petezada assumiu o poder, que João Batista Figueiredo, o presidente da República Militar, que assinou a anistia em 1979, ele disse, no dia que a petezada assumisse o poder do Brasil, o Brasil ia ter problemas. Está aí, os problemas, e Lula acabou com o Brasil, criou o Fórum de São Paulo e está acabando com o resto do Brasil. Mas, graças a Deus, que nós vamos ter eleição em outubro do corrente ano, e com certeza a população brasileira vai varrer da vida pública esses desgraçados petistas, essa esquerda amaldiçoada,
porque eles têm que ir para os quintos dos infernos. E nós temos que estar ao lado da direita brasileira, porque vamos reconstruir o Brasil. O Flávio Bolsonaro vai ser eleito, se Deus quiser, segundo as pesquisas, já tem pessoal da esquerda virando para o outro lado, que sabe que Lula é um descondenado, é um amaldiçoado, já está com a cabeça lelé, já está ultrapassado, é um mentiroso, é mentindo, gastando dinheiro do Tesouro Federal, do Tesouro Estadual. Ele que usou o dinheiro do BNDES, do Banco do Nordeste, do Banco do Brasil, para fazer obras na Venezuela, na Cuba e em outros países comunistas, e deixou o Brasil a mercê. É tanto que o Brasil precisa de tudo, e está aí a situação, porque Lula é um desgraçado amaldiçoado. E, meus amigos, o Brasil está entregue às facções que estão dominando aí. Lula já recebeu, já foi lá no Morro, certo? No Rio de Janeiro, quando também Flávio Dino também foi, e no Planalto, ele recebeu esposa de faccionado. É aquela história. Eu conheço pessoas que pegam o telefone e ligam e falam com o irmão que está preso lá no presídio, porque é as facilidades, meus amigos. Olha, os presídios, eles estão entregues uma parte ao Comando Vermelho, a outra ao PCC. Isso aí todo mundo sabe. E quem for criticar, cuidado com a vermelha, a caneta azul. Porque é o seguinte, há os vazamentos e a bandidagem deita e rola em Brasília e aqui no estado do Ceará. Agora é aquela história. Quem vai para o errado, que paga o pago. Porque a criminalidade, ela só leva você para dois lugares. Ou leva para o cemitério ou para a cadeia. Eu tenho um filho e eu cuido muito bem do meu filho. E eu digo que vocês que têm filhos e filhas, digam o seguinte: você que é pai, você que é mãe, peça para o seu filho ser essas três coisas. Primeiro, se for um homem, não ser ladrão, nem ser traficante e nem ser viado. E se for uma mulher, nem ser ladrona, nem traficante, nem prostituta e nem sapatão. Porque você tem que defender a sua família. E cada família, o tutor é o homem. Porque quem manda no mundo é Deus. Deus é o homem. Quem criou o mundo foi Deus, foi o homem. E o primeiro homem do mundo que foi Adão. A mulher tem seus direitos, mas o quem manda na casa, quem toma no comando, é o homem. Porque o homem usa da sensatez. Ele é um cara mais equilibrado. Tem um homem também que é traficante. E o cara que é traficante não vale nada. O homem que faz as coisas erradas não vale nada. Mas você, a mulher, ela tem que estar ao lado e caminhar ao lado do marido. Por isso que eu digo, tem mulheres hoje que não valem que a gata em terra. É mentirosa, mente que dá bom dia ao jumento, quer fazer as coisas da cabeça dela, fica defendendo traficante, defendendo bandido, defendendo que está errado. Mas é aquela história. Todo mundo tem o direito e o livre-arbítrio de fazer o que é certo e o que é errado. Agora, é aquela história. Quem planta, colhe. Meus amigos, são 11 horas e 47 minutos, hora oficial do Brasil. Hoje, segunda-feira, 4 de abril de 2026. Agora, isso aqui é a destruição de certas famílias. Tem gente que está com o WhatsApp, aí não atende ligação. Quem está fazendo coisa errada, fica digitando. Recebe a informação digitando e digitando. Para não conversar, para ninguém ouvir. E fica falando às escondidas no telefone para ninguém ver. Meus amigos, o bandido e a bandida, aqueles que fazem as coisas erradas, certo? Faz as coisas às escondidas. Por isso que eu digo, tenha cuidado que às vezes você tem um bandido, uma bandida dentro da sua casa, em frente à sua casa, porque às vezes o marido é o último a saber, como também quando é uma mulher correta, ela é a última a saber. Porque, meus amigos, se você, homem, não cuidar da sua família, da sua casa, aí, meus amigos, quando você for atrás, aí está tudo destruído. Eu conheço a família aí, o pai foi assassinado pela facção, o filho está preso, que começou a roubar e vender droga, e a irmã dele está aí se destruindo, porque quer defender o indefensável. Meus amigos, é aquela história.
Vamos ser direito, porque a pessoa que é direito vive em liberdade, vive em paz, dorme tranquilo e não anda às escondidas, certo? Porque quem faz as coisas erradas anda às escondidas, é mentindo para todo mundo. Porque a mentira tem perna curta. Aquelas pessoas que praticam coisas erradas, com certeza vai ser descoberta. Então, meus amigos, Dorival Lima e você, aqui na Rádio Terra Brasil FM, hoje, segunda-feira, 4 de abril de 2026, quando são 11 horas e 50 minutos, hora oficial do Brasil. Eu vou encerrar mais um Dorival Lima e você com o dever cumprido, porque eu fiz a minha parte. Eu quero apenas mostrar o que está acontecendo de errado no Brasil, porque as redes sociais, ela tem a facilidade de mostrar. Agora, o WhatsApp tem duas funções, para o certo e para o errado. Mas você tem o livre-arbítrio. Se você quer ser certo, continue certo. Meus amigos, eu quero mandar um abraço para a minha família Soares Lima, da qual eu me amo. E vocês, meus telespectadores, e que estão ligados no Dorival Lima, vocês se inscrevam, meus amigos do Facebook, do WhatsApp, certo? Porque nós estamos do lado certo. Então, eu quero mandar um abraço para todos meus amigos do Brasil e do mundo, porque eu estou aqui com o dever cumprido, porque eu procuro mostrar e trazer aqui a verdade que acontece no Brasil. Porque a imprensa marronzeira, ela engana, e Lula da Silva é enganando a população brasileira em todo sentido. Meus amigos, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, fique com Deus. E não esqueça, em outubro do corrente ano, vamos votar direto com a direita brasileira. Vamos eleger os deputados estaduais, deputados federais, 2 senadores por cada estado, o governador e o presidente da República, que o Partido Liberal é o melhor partido, é a direita unida para tirar a bandidagem, a direita vai unida para tirar a esquerda amaldiçoada e uma petezada e essas facções que estão destruindo o Brasil de ponta a ponta. Muito obrigado, fique com Deus e que Deus também abençoe a família de Jair Messias Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e também o Jair Messias Bolsonaro, o homem mais correto, um mito, um estadista e um líder brasileiro. É o mais conhecido do mundo. Ele foi esfaqueado pelo aquele desgraçado Adélio Bispo, que é um coisa do Satanás amaldiçoado. Mas graças a Deus, que Deus está abençoando e vai continuar abençoando Jair Messias Bolsonaro. Muito obrigado, fique com Deus, tchau!